Graça e paz, amado e amada de Deus, este é o encontro com a Palavra de Deus em família. Vamos orar? Paizinho amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por esse tempo de devoção, de meditação na Tua Palavra. Pai, que o Teu Santo Espírito esteja conosco agora. Nos guie durante a leitura da Tua Santa Palavra, para que ela produza frutos em nós, Pai. Então abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, para que a Tua Palavra, então, possa trazer frutos para a nossa vida. Ela produza frutos para o Teu reino, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Paizinho, sabemos que a Tua Palavra não volta para Ti vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para o qual o Senhor a enviou, Pai. Paizinho, que tenhamos no nosso coração um desejo profundo, Pai, de Te buscar, desejo, fome e sede do Senhor. Que tenhamos uma fé inabalável, uma fé, Senhor, que nos faça ouvir a Tua Palavra, nos quebrantar, nos arrepender profundamente dos nossos erros até hoje, Paizinho, porque o Senhor é misericordioso e bondoso para perdoar hoje todo o pecado que nós cometemos ao longo da vida, porque foi para esse fim que o Senhor veio ao mundo. Foi com esse propósito, o propósito de atrair de novo para si mesmo os pecadores, aqueles que estavam afastados, distantes do Senhor. E pela obra na cruz do Calvário, o Senhor pagou pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas. Pagou um alto preço com o Teu sangue, Pai. O sangue do justo, que não conheceu pecado, mas se fez pecado por nós, por amor. Senhor Deus, que tenhamos uma fé inabalável e que tenhamos também, Senhor, um desejo profundo de Te obedecer, não para merecer algo, porque a Tua graça, é imerecida. Nós não merecíamos a condenação, mas o Senhor pagou por essa condenação. E agora não há mais nenhuma acusação que pese contra nós, que cremos no Teu nome, na Tua obra, no Senhor. Paizinho, mas que obedeçamos por amor e por respeito a Ti. Que seja um desejo, Pai, enorme, tremendo, de andar nos Teus caminhos, segundo a Tua verdade, amando o nosso irmão, o nosso próximo, assim como o Senhor nos amou, Pai. Nós não precisamos, Senhor, amar o pecado, mas podemos e devemos amar o próximo. Pai, que amemos o Senhor acima de tudo. Que em primeiro lugar prevaleça a Tua Palavra, que ela seja a nossa referência para avaliar o certo e o errado, a verdade e a mentira. Que nós creiamos no Senhor e não nos homens, porque o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, conforme o Senhor falou através do profeta Jeremias, no capítulo 17, Pai. Em nome de Jesus, Te damos liberdade, Espírito Santo Deus, para nos guiar neste devocional de hoje e nesta reflexão. Amém. Amados, nós tivemos 5 encontros onde falamos sobre os mandamentos de Jesus no Sermão do Monte. Foi o primeiro sermão registrado nos evangelhos, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7. Foi o primeiro. Então Deus falou conosco e nós meditamos sobre tudo que Ele nos ensinou, nos orientou, os mandamentos que Ele deu, porque os mandamentos de Deus não são apenas os 10 mandamentos que Ele deu a Moisés, que eu sempre digo, está lá
Em Êxodo capítulo 20, versículos de 3 a 17, quem ama o Senhor vai lá, lê, reflete e medita sobre isto. E Jesus veio e disse justamente no capítulo 5 de Mateus que ele veio não para mudar a lei, mas para cumprir a lei, e de fato cumpriu. Aliás, deu um entendimento ainda maior, como nós vimos, né? Que Deus não estava apenas preocupado com o comportamento externo, mas com o nosso coração. Porque todo o mal começa no coração, até se transformar em algo material. Então o ódio, aos olhos de Deus, é como se nós já estivéssemos matando o nosso próximo. E é justamente o ódio que, alimentado, acaba nos levando mesmo a uma atitude agressiva. É o desejo sexual, o desejo maldoso pela mulher ou pelo homem, que faz com que, alimentado aquele desejo, se transforme no adultério. Portanto, basta desejar e já adulterou. Então Deus estava dizendo, cuida do coração, porque é dele que procedem todas as fontes da vida. Amados, então Jesus veio e já estava falando conosco ali. O nosso último devocional falávamos sobre quem é a Bíblia. Quem é a Bíblia? Se você não assistiu, recomendo que você assista, porque dá uma noção maior de quem é Jesus Cristo e quem é a Palavra de Deus. É verdade, quem é a Palavra de Deus, não o que ela é. Ela não é um simples livro ou um compilado de livros, como eu disse, escritos ao longo de 1.600 anos por 40 pessoas, mas ela é, acima de tudo, uma obra inspirada por Deus. O autor primário das Escrituras Sagradas é o Espírito Santo. Então, se você não reconhece a palavra de Deus, porque veja, todas as religiões que se dizem cristãs têm como base a Bíblia. Só que cada uma distorceu a Bíblia de uma forma. Algumas até reescreveu o Evangelho. Ou seja, adulterou a palavra de Deus. E não podemos esquecer que o apóstolo Paulo diz lá na sua na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, que se viesse um anjo do céu, ou mesmo um dos apóstolos, dissesse algo diferente do que está aqui nas Escrituras, que ele fosse amaldiçoado. E ele ainda afirma isso. Mais uma vez digo, seja amaldiçoado, porque não há outro evangelho além deste que foi pregado. E esses homens defenderam essa verdade até o martírio e a morte. Então veja, ninguém defenderia uma mentira para sofrer. A mentira a gente defende para se livrar de um problema ou para obter alguma vantagem. Mas todos esses homens defenderam e foram perseguidos, aprisionados, mutilados, apedrejados, açoitados e mortos, sem negar a fé. Por quê? Porque para eles era impossível fazer isso, porque eles estiveram com o Verbo da vida. Eles viram a sua glória, eles andaram com Jesus, tocaram, comeram com Jesus, viram todos os sinais e milagres que Jesus fez. Então eles não tinham a menor dúvida de que Jesus era o Filho de Deus, era o Verbo, a Palavra de Deus encarnada, e que veio para salvar o mundo, salvar todos aqueles que quisessem se reconciliar. Jesus estava chamando para isso. Andávamos todos dispersos, longe de Deus, como ovelhas sem pastor, mas ele veio e nos atraiu para si mesmo, fazendo algo que para nós era impossível, e oferecendo então vida eterna, salvação. Amados, o mundo caminha para a porta larga, que leva à perdição. Jesus nos chama para uma porta estreita, mas que nos leva para a paz com Deus, para o seu reino de glória. E essa paz é experimentada ainda aqui na terra.
Isso é maravilhoso, amados. E só a palavra de Deus pode nos dar esta clareza. E é por isso que eu faço esses devocionais semanalmente para vocês, para que vocês possam despertar este amor pela palavra, buscar esta palavra, entender quem é esta palavra, se reconciliar com Deus e então andar na presença dele aqui na terra e depois ter uma eternidade para desfrutar na sua presença, o que é maravilhoso. E faço também por amor de vocês, porque assim como o Senhor me alcançou, eu quero e oro para que Ele alcance vocês também. Porque eu quero estar no reino de Deus, mas eu quero que vocês estejam comigo. É por amor a vocês que eu também faço isso. Amados, alguém pode pensar, quem não me conhece, né, que eu faço isso com segundas intenções, né? Infelizmente há quem o faça, mas eu nunca vou pedir nada a ninguém, nunca vou insinuar nada, ninguém me roubará esta glória, né? Esse serviço que eu faço por gratidão, por amor ao Pai, e não para receber nada em retorno. Eu tenho o meu trabalho, Deus tem me abençoado, e Ele tem suprido tudo o que eu necessito. Aliás, eu tenho mais do que mereço. Então, não é com segundas intenções. Você nunca ouvirá eu pedir nada. A única coisa que eu quero é que você ame ao Senhor e busque Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amados, vamos lá. Começando hoje, nós vamos... então vimos o primeiro sermão, né, os primeiros mandamentos de Jesus Cristo, né, de Deus para nós, e agora nós vamos ver as últimas palavras de Jesus aos seus apóstolos e discípulos, porque essa palavra foi dada a eles naquele tempo, mas foi registrada nas Escrituras Sagradas para que ela ultrapassasse o tempo e chegasse até nós e continue alcançando as futuras gerações, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja e para julgar o mundo. Amados, então aqui nós vamos ver as últimas palavras de Jesus Cristo. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo como se estivessem ouvindo o Filho de Deus, o Verbo, o Logos, a Palavra de Deus, Deus falando com você. Leia ouvindo Jesus falar com você. Ore ao Senhor e sinta as palavras de Deus, não do homem, no teu coração. Amém? Nós vamos fazer isso no Evangelho de João, a partir do capítulo 14. Hoje nós vamos ver justamente o capítulo 14. E estas últimas palavras de Jesus Cristo vão até o capítulo 17. Bom, só para dar um contexto, Jesus aqui está na véspera da sua crucificação. Jesus estava ali no cenáculo, junto com os seus apóstolos, e ele comeu a última Páscoa com os seus discípulos. A última Páscoa. E ali ele começou então a conversar com os discípulos, né? Ele primeiro lavou os pés dos seus discípulos, e aí depois disse assim: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e fazem bem porque eu sou. E se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Jesus estava ensinando o que ali, amados? Humildade, serviço. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Deus veio ao mundo para servir a nós. Ele serviu a própria vida em favor de nós. Ali estava mudando o sentido da Páscoa, né? Que inicialmente tinha a ver ali com aquela última praga, né? A 10ª praga que Deus derramou sobre o Egito, onde feriu os primogênitos do Egito, mas todos aqueles que sacrificaram o cordeiro e passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta,
o espírito da morte passou direto, não entrou naquela casa. Ou seja, os israelitas, os hebreus, estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. Aquilo foi dado naquele tempo e foi um ritual lembrado ao longo de centenas de anos até a vinda de Cristo, para que servisse de pano de fundo, para que a obra de Jesus Cristo fosse compreendida. Jesus então vem como Cordeiro de Deus, perfeito, e realizou então um sacrifício único e definitivo. E pagou então pelos pecados. Então todos aqueles que são lavados pela fé, né, pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tudo isso é simbólico, né? Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, o sangue do Cordeiro me purifica, ele me lava, me torna limpo dos pecados. E aí então a morte não terá mais poder sobre mim. Eu não falo sobre a morte natural, eu falo sobre a morte eterna, sobre a condenação de estar longe da presença de Deus eternamente. Amados, isso tudo é uma simbologia que a gente só consegue compreender quando lê, estuda, medita, reflete no Evangelho e o Espírito Santo nos revela estas coisas. Não que seja difícil de compreender a palavra de Deus, não é. A questão é que quando nós lemos a palavra de Deus de má vontade, de forma mecânica, ou apenas pequenos textos, e vamos então indo na onda das pessoas, das religiões, etc., sem termos o discernimento do Espírito, nós nos deixamos enganar. Então Jesus fez isso, né? Ensinou ali os seus discípulos, depois ele fala, indica o traidor, e ele dá então um novo mandamento. Ele diz assim: assim como eu os amei, amem uns aos outros. Não era mais ame o próximo como a ti mesmo, mas ame o próximo como eu te amei. E como Jesus nos amou? Amou até a morte. Amou a ponto de morrer por nós, de se sacrificar por nós. Nós éramos os condenados, ele tomou o nosso lugar. Os pecados do mundo estavam sobre ele. E por isso ele vai dizer em algum momento ali na cruz do Calvário, né? Por que, Senhor, me abandonaste? Porque o pecado não pode coabitar com Deus. E naquele momento, Jesus carregava o pecado de todo mundo sobre os seus ombros. Quando eu falo todo mundo, eu não digo todas as pessoas, mas o pecado de todos aqueles que têm fé nele, que aceitaram ele como Senhor. E veja, se ele é o meu Senhor, é ele que passa a dominar, a reinar na minha vida. Não é mais a minha vontade. Eu não posso mais dizer, eu faço da minha vida o que eu quiser. Se Jesus é o Rei, eu faço da minha vida o que o Senhor quiser. A minha vida passa a ser guiada por uma outra Constituição Federal. Na verdade, uma Constituição Celestial. E o que Deus ensina é amor, amados. A palavra de Deus diz que quem ama o próximo cumpre a lei. Porque o final da lei é o amor. Amados, todos os mandamentos de Deus, todas as orientações de Deus, compreendida nas Sagradas Escrituras de Gênesis a Apocalipse, melhor explicada no Novo Testamento pelo próprio Senhor e Deus, são atos de amor. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, são os primeiros 4 mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo. Agora, amar o próximo como eu te amei, são os outros 6 mandamentos. Base Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. Então, amados, veja que tudo que Jesus ensinou foi amor. O perdão é amor. O não julgar
no sentido de que olhe primeiro para si, e se você notar uma falha no outro, fale diretamente com o outro. É um ato de amor. Não é para sair fazendo fofoca, falando mal das pessoas. Isso não é ato de amor, mas é falando com a própria pessoa. Com palavras agradáveis, que deem graça ou transmitam graça àqueles que ouvem. Não falando palavrões, não gritando, não brigando, mas vivendo em paz. Tudo isso são atitudes de amor. É isso que Deus nos ensina, porque Ele é assim. E amados, diferente disso, não herdaremos o reino de Deus. E quem pode nos transformar? Deus. Só Ele pode. Só o poder do Evangelho salva. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Quando eu creio em alguém, eu o sigo, eu o obedeço, eu faço exatamente aquilo que ele me orientou. Isso é fé. A fé nos leva à obediência. A fé vai produzir uma boa obra na nossa vida. Amados, vamos lá. Capítulo 14, então, Jesus agora então falando suas últimas palavras com os apóstolos e conosco. Jesus vai dizer assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Amados, por que Jesus está dizendo, não fiquem com o coração de vocês angustiados? Porque ele próprio disse lá no capítulo 12, que agora minha alma, verso 27, agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Amados, Jesus falou para aqueles discípulos, eu estou angustiado. Desde agora, meu coração está angustiado. Mas o que eu vou fazer? Vou pedir para que Deus me livre desta hora? Que ele estava falando da crucificação, daquele momento em que os pecados do mundo inteiro estariam sobre os seus ombros. E pela primeira vez, ele estaria distante do Pai. Porque ele é como o Pai desde o princípio, desde antes da criação, conforme nós vimos no Evangelho de João, capítulo 1. Ele nunca esteve distante do Pai, sempre o Pai nele e ele no Pai, mas naquele momento, naquele exato momento, ele estaria destituído da glória de Deus. Mas ele diz assim, não, eu não vou pedir isso, Pai, porque foi com esse propósito que eu vim. Jesus tinha um propósito quando veio ao mundo. E o propósito estava ali, na cruz do Calvário, depois desses 3 anos de ministério, ensinando, orientando, se deixando conhecer pela humanidade, por sua criação, porque todas as coisas foram criadas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Conforme as Escrituras. Amados, então, era por isso que Jesus estava dizendo, né? Não fiquem angustiados, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Aí ele vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. Amados, na casa de meu pai tem muitas moradas, não significa que no reino de Deus tem muitas casas. Nós não seremos vizinhos de Deus. É na casa do Pai. Na casa do Pai há muitos quartos, há muitos aposentos. É isso que Jesus estava dizendo aqui. Se a gente olhar para o grego original, nós vamos entender que o que foi traduzido por morada, na verdade são aposentos, são quartos. Então na casa do meu Pai tem muitos quartos. Nós estaremos na casa do Pai, não seremos vizinhos. E se não fosse assim, Jesus também teria dito, porque ele é a verdade. Não há engano, Jesus não mente, Deus não mente. Deus não pode mentir e trair a sua própria essência.
O pai da mentira, conforme as Escrituras diz, é Satanás. E é homicida desde o princípio, né? Verso 3, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amados, aonde Jesus preparou lugar? Ele não foi de novo, né? Para o reino de Deus e começou a construir casas, mobiliar casas, preparar um lugar lá para nós. Não é isso não. Jesus preparou lugar para nós na cruz do Calvário. Quando nós cremos nessa obra maravilhosa, redentora, este pagamento que Jesus, o próprio Deus, fez em favor de nós, nós estávamos perdidos e condenados ao inferno de fogo, conforme diz a palavra. Eu não me importo se você crê ou não crê nisso, eu creio no que a palavra de Deus diz. E se Jesus diz que ele existe e que ele está preparado para todos aqueles que não aceitam esta graça, eu acredito. Creio em Deus, não creio no homem. Então, amados, Jesus preparou lugar para nós no reino de Deus e nos livrou da condenação. Verso 4, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu estou há 3 anos, né? A lei já foi dada no passado, eu agora estou 3 anos com vocês, instruindo, orientando, mostrando, e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Para onde ele ia? Ele ia para o Pai. E dizia, vocês sabem o caminho. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Mas Tomé estava há 3 anos andando com Jesus, com o próprio Deus, ouvindo e vendo, e ainda tinha dúvidas. Então, amados, se você tem uma dúvida no teu coração, como eu também já tive, ora ao Senhor. As dúvidas fazem parte da nossa essência humana, limitada, pecadora. Mas não tenha dúvida, porque a resposta de Jesus é clara. Ele vai dizer assim, Jesus respondeu, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Amados, Jesus então responde, se você tem dúvida, qual é o caminho que leva a Deus? Eu sou o caminho. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos possíveis. Eu sou uma das muitas verdades possíveis. Eu sou a vida, assim como outros também são. Jesus não disse isso. Jesus disse, eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade, a única verdade. Eu sou a vida. Amados, eu cresci e passei a vida ouvindo algo assim. Todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Mas o próprio Deus, o único Deus verdadeiro, estava aqui na terra dizendo, eu sou o caminho. Se você quer ir ao Pai, não existe outro. Amados, a religião não pode salvar. Se uma religião diz, eu sou a única religião verdadeira que leva a Deus, duvide, é mentira, porque ela está dizendo o oposto do que Jesus disse. Não é uma religião, não é uma placa de igreja. Jesus Cristo é o caminho. Amados, em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, está escrito assim, há caminhos que parecem ao homem ser certos, mas ao final são caminhos de morte. Amados, existem muitas religiões com fala mansa, que ensinam coisas boas, ensina generosidade, solidariedade, amor ao próximo. As religiões ensinam, sim, coisas boas, mas são filosofias.
São caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas ao final são caminhos de morte. Por quê? Porque o único caminho possível chama-se Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, a Palavra de Deus. Ela é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará das mentiras, dos enganos, dos falsos mestres, das falsas religiões. Amados, não é a religião que salva. Eu não estou aqui defendendo uma religião específica. Eu estou apresentando a vocês Deus, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós veremos ainda nesse capítulo, formam um único Deus. Um Deus dividido em 3 pessoas, porque cada uma tem um objetivo. Jesus é a parte de Deus, né? A santa, segunda pessoa santa desta triunidade, que por amor de nós tomou a forma humana e permanece nessa forma humana eternamente, para que ele possa se relacionar conosco. Um dia nós seremos ressuscitados e teremos o nosso corpo transformado, como diz o apóstolo Paulo. Seremos transformados à imagem de Jesus Cristo, um corpo glorificado. E aí então estaremos com Ele para sempre. Amados, continuando, né? Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus tinha dito, né? Se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Vocês já estão vendo o Pai. Mas mesmo assim, Filipe não entende aquilo. E diz para Jesus, né? Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta, né? Eu já ficaria satisfeito se o Senhor nos mostrar o Pai. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Amados, Jesus, mais uma vez, diz algo que ele havia dito anteriormente aos judeus. Assim, creiam nas minhas palavras. Se vocês não creem nas minhas palavras, se vocês não creem que eu sou o Filho de Deus, creiam ao menos pelas obras, nas obras que eu faço, que são as mesmas obras que o Pai faz. No Antigo Testamento estava registrado, e aqueles judeus da época conheciam bem as Escrituras. O que Deus havia feito de sinais e prodígios lá no Egito, depois na conquista da Terra Prometida, na época de Elias, jogando fogo do céu e destruindo exércitos, dando vitórias impossíveis. Deus foi fazendo grandes sinais ao longo do tempo. E agora ele estava aqui na terra, na plenitude dos tempos, e ele estava fazendo sinais semelhantes a estes. Curando cegos de nascença, paralíticos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Enfim, Jesus foi fazendo muitos sinais. João diz que se ele tivesse que registrar tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros da terra. É lógico que João usou aqui uma hipérbole, né? Ele deu uma exagerada e tal, mas para dizer que foram muito mais sinais e milagres do que os que foram registrados. Mas estes foram registrados com um propósito. E o propósito ele vai dizer aqui no seu Evangelho, para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tenha vida nele. Amados, continuando aqui, né, verso 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará,
porque eu vou para junto do Pai. Jesus então estava dizendo, olha, eu atraí as pessoas de volta para uma reconciliação com o Pai, e agora, se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores ainda. Ou seja, esse evangelho que eu trago para a salvação será propagado por vocês. Vocês levarão adiante essa obra redentora, que é o maior milagre de Deus. O maior milagre não é ressuscitar mortos. O maior milagre, isso eu digo fisicamente, mas o maior milagre é com a conversão do ser humano a Deus. É quando as escamas caem dos olhos e as pessoas enxergam a verdade. Entendem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se arrependem dos seus pecados e se convertem a Ele. E aí passam então a ter vida, são feitos filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, se torna filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, se não me falha a memória. Então, amados, é isso que Jesus está dizendo, né? Pela fé nele, nós faremos grandes obras, porque ele vai para junto do Pai, né? Então, nós vamos fazer isso porque ele sai do mundo e volta para o Pai. Mas aí ele envia o Consolador, como vai estar aqui na sequência. Ele continua, verso 13, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então Jesus aqui anuncia a vinda do Espírito Santo. Veja, Antigo Testamento, Deus invisível, fala através dos profetas, e o povo não obedece. Na plenitude dos tempos, ele vem, se torna ser humano, é conhecido por nós, fala face a face, andamos com ele, ele faz sinais e ele ensina as mesmas coisas. Muitos creram, mas muitos não creram. Quem creu, teve vida. Quem não creu, morte espiritual. Agora ele volta para o Pai e envia o Espírito Santo. De novo, é Deus fazendo a obra completa. Deus não usa intermediários para a salvação. O Espírito Santo é que nos faz compreender quem é Jesus Cristo. É Ele que revela no nosso coração. É uma obra de Deus. É o milagre de Deus na nossa vida. E se você ainda não experimentou isso, ore ao Senhor. Busque o Senhor em espírito e em verdade. Não busque intermediários, amados. Jesus Cristo veio para abrir o caminho. Através de Jesus Cristo chegamos a Deus. Então ore ao Senhor em nome de Jesus e Ele te ouvirá. Ele ouve a todos. Ele sonda coração, mente, pensamentos, propósitos, intenções. Nada está oculto ao Senhor. Ele só quer encontrar um coração sincero. E Ele então se manifestará a você. Amados, verso 18. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amados, veja que aquele que ama Jesus Cristo, que ama a Deus,
guarda os seus mandamentos, guarda as suas instruções, as suas orientações. Guardar significa obedecer. Ama o Senhor, obedece o Senhor. Não existe desobediência que demonstre amor. O maior amor que você quer ter do seu filho, da sua filha, é a obediência deles, para o bem deles. Assim é o nosso Deus. E nós somos falhos, mas o nosso Pai Celestial não é. Ele é infalível, ele é todo-poderoso e digno da nossa obediência, do nosso amor e do nosso respeito. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amados, por quê? Olha a pergunta interessante de Judas, né? Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? A resposta de Jesus é com uma afirmativa. Não foi uma resposta direta, mas ele está dizendo assim: olha, se você me ama, guardará a minha palavra. E se você guardar a minha palavra, o meu Pai te amará, e eu também te amarei. E nós viremos para você e faremos morada em você. Então, nós só vamos fazer morada em você se você me obedecer por amor. É isso que Jesus está dizendo. Aí ele continua: quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Amados, algo importante aqui, né? O papel do Espírito Santo. Jesus disse que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, ele vai nos ensinar todas as coisas. E ele nos fará lembrar de tudo o que Jesus disse, o que o Verbo disse, o que a Palavra de Deus encarnada disse. Um dos papéis do Espírito Santo é justamente nos ensinar e nos fazer lembrar da palavra dele. Quando nós estivermos desviando de caminho, disse Deus através do profeta Isaías, se não me falha a memória, nós ouviríamos uma voz atrás de nós dizendo: vá por aqui, este é o caminho. Então o Espírito Santo ele vai nos lembrar da palavra de Deus quando nós estivermos na dúvida. Este é o papel dele, e ele vai nos ensinar as palavras sagradas, se nós a buscarmos de todo o nosso coração. E aí então Jesus diz: deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. A paz do mundo é uma paz enganosa e passageira. A paz que o mundo dá é a ausência de lutas, de dificuldades, de conflitos, coisas impossíveis neste mundo que jaz no maligno. Mas a paz que Jesus nos dá, essa sobrepõe qualquer tipo de problema. Porque é a paz que vem, que é uma paz com Deus. Nós temos em Cristo Jesus paz com Deus. A pior coisa que pode nos acontecer, amados, é estarmos em guerra com Deus. E a palavra de Deus diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. É dirigido por Satanás. Ele dirige os filhos da desobediência hoje, porque desobedecem à palavra de Deus, porque não querem ler, nem ouvir, nem meditar na palavra de Deus. Preferem seguir homens, religiões, do que o caminho que leva ao Pai, o caminho que é verdade e que leva à vida.
Que o Espírito Santo toque você com essa palavra, amados. Toque vocês. Ganhe você, conquiste você para Ele. Tire você da mentira do mundo e leve para a verdade de Deus. Aí ele continua, já caminhando para o final. Vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Eu vou e volto, eu vou retornar. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Olha que interessante, Jesus estava dizendo isso, né, essas palavras todas, mas essas coisas ainda seriam cumpridas. E quando elas se cumpriram, então o Espírito Santo fez com que eles lembrassem do que Jesus falou. E aí Jesus estava dizendo aqui, entenda, eles estão no cenáculo, né? Mas ele já está sabendo o que vai acontecer no Getsemane. Então ele está dizendo, olha, o príncipe deste mundo, eu já não vou falar muito com vocês, essas são as últimas palavras, porque o príncipe deste mundo está vindo, mas ele não tem poder sobre mim. Ele não tem poder sobre mim. Verso 31. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Veja, ninguém teria poder sobre Jesus Cristo, Deus, mas Jesus se entregou espontaneamente, simplesmente para cumprir um plano que foi feito pelo Pai. Ele obedeceu ao Pai. Ele se fez humano, se despiu da glória que ele tinha, se tornou humano, se tornou servo, se humilhou e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Conforme está lá em Filipenses capítulo 2. E aí então Jesus diz, levantem-se, vamos sair daqui. E Jesus então sai do cenáculo e começa então a sua caminhada com os seus discípulos e apóstolos até o Getsemane, onde ele se entregaria por amor de mim, por amor de vocês. E no próximo devocional a gente continua ouvindo as últimas palavras de Jesus Cristo para os seus apóstolos e discípulos. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Senhor, que nós possamos continuar a refletir sobre ela, ler, que nós tenhamos um coração tão desejoso de Te ouvir, que possamos voltar todos os dias para ler novamente esse capítulo, o capítulo anterior, posterior, para que cada vez mais eu tenha a revelação dos Teus propósitos para a nossa vida, de quem o Senhor é e de quem nós somos para o Senhor. Abençoa a nossa vida, nossa semana. Ajuda-nos, Pai, por amor, a Te obedecer, a andar na Tua presença, que tenhamos uma vida que glorifique o Teu nome, Pai. Até o dia que o Senhor preparou para estarmos na Tua presença. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Tchau, amados. Fiquem com Deus e tenham uma semana muito abençoada. Amo vocês.